Boa noite a todos. Meu nome é Soraya, professora de inglês da FUNEC e orientadora do projeto What's On Blended Learning at FUNEC. Inicialmente, quero ressaltar o pioneirismo do projeto What's On Blended Learning, que tratou da educação híbrida e foi elaborado, construído e implantado há apenas um ano. E hoje vemos que é exatamente essa a demanda da educação. Isso porque o objetivo do projeto é aliar tecnologia ao processo educacional, trazendo ideias complementares e intensificando o ensino realizado na sala de aula. Entretanto, hoje, devido à situação emergencial imposta pela pandemia e consequente isolamento social, a sala de aula se transformou em um sistema de aprendizado totalmente online. E mesmo antes de ser necessidade, percebendo a possibilidade de tornar a sala de aula um ambiente mais interessante, melhorando o rendimento e facilitando a compreensão e apreensão do conhecimento pelos alunos, surgiu o nosso projeto. Os aplicativos incrementam o ensino público, permitindo uma aula diferenciada, na qual os alunos podem estudar a qualquer hora e em qualquer lugar. Já não é possível imaginar uma escola sem a inserção do computador e da internet na vida dos alunos. E essa situação evidencia a atualidade do conceito trazido por Ruivo e Mesquita, autores que estudamos nesse projeto, segundo os quais a revolução científica e tecnológica, designadamente a evolução das tecnologias da informação e da comunicação, imprimiu uma dinâmica de transformação, não só no domínio da ciência e da tecnologia, mas também no domínio da educação. Então, sejam bem-vindos ao projeto What's On Blended Learning at FUNEC, com a apresentação da aluna Bárbara Crispim. Olá, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar todos que estão assistindo essa apresentação, os alunos, os professores, todos vocês que estão assistindo, uma boa noite a todos. Meu nome é Bárbara Luiza, estudo na FUNEC Cruzeiro do Sul, estou no 3º ano do ensino médio e vou apresentar o projeto que eu realizei junto com a minha professora orientadora, Soraya Andreotti Tasca, que nós realizamos no ano de 2019 na FUNEC Cruzeiro do Sul, especificamente com os alunos do 2º ano do turno da manhã. Bom, o nome desse projeto é What's On Blended Learning at FUNEC. Vamos entender um pouco sobre o projeto, por que desse nome. Por que What's On? What's On é um termo que significa, um termo em inglês, uma expressão que significa o que está acontecendo. Geralmente essa expressão é utilizada em jornais, revistas, em uma coluna que vai trazer informações sobre eventos de entretenimento, atualidades, né? Coisas que estão acontecendo no momento. Por que a gente escolheu esse nome para o projeto? Porque a gente procura trazer para a sala de aula uma inovação, né? Trazer uma inovação para dentro da sala de aula por meio de uma metodologia de ensino que traga mais elementos, né, de entretenimento, de coisas do cotidiano, utiliza, né, uma abordagem mais dinâmica dentro da sala de aula. E o que é Blended Learning? Blended Learning, ou também chamado, né, B-Learning, ele é uma metodologia de ensino, um processo de aprendizagem que vai combinar as aulas tradicionais dentro da sala de aula com atividades que utilizam as tecnologias digitais da informação. Ou seja, você tem as aulas comuns, né, expositivas, aulas com atividades normais, porém você vai combinar essas aulas com os recursos digitais, vai usar meios digitais para a implementação do conteúdo e do aprendizado. Então, seria o uso de computador, o uso da internet, de ambientes virtuais de aprendizagem. Também podemos utilizar músicas, filmes, coisas do cotidiano do aluno, né, para poder complementar o processo de ensino-aprendizagem. Quais são os objetivos desse projeto? Bom, nossos objetivos principal seria estudar e aplicar métodos de aprendizagem baseado nessa metodologia, Blended Learning, no ensino da língua inglesa dentro da sala de aula. Então, a gente procurou trazer para dentro do nosso contexto da nossa escola
né, do segundo ano, métodos de aprendizagem baseado nessa metodologia de utilizar ferramentas digitais para aprendizagem. E com isso a gente também procura utilizar recursos como músicas, filmes, jogos, livros e plataformas digitais como meio de aprendizado tanto na sala de aula quanto fora dela, por meio de atividades extraclasse. Ou seja, utilizar uma música, por exemplo, não somente ali no ambiente da sala de aula, mas também com atividade fora de sala, né? Melhorar o interesse dos alunos pela língua inglesa, bem como o rendimento na disciplina, porque é uma disciplina que geralmente os alunos, principalmente que às vezes já veio de uma, né, de um ensino às vezes defasado, de muita dificuldade de aprender, então a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade, um certo empecilho em entender e aprender o inglês. Então a gente procurou com esse projeto buscar formas de tornar essa aprendizagem mais interessante e também melhorar esse aprendizado para os alunos e até mesmo o ensino para o professor. Melhorar também a frequência de atividades e aplicação do conteúdo diante de uma carga horária pequena, porque a carga horária do inglês é muito escassa. Geralmente, né, por exemplo, nesse ano que a gente realizou as atividades, segundo ano do ensino médio, nós temos apenas 40 aulas hora por ano, ou seja, é muito pouco, né? 50 minutos de aula por semana é muito pouco para o aluno assimilar uma língua estrangeira que é diferente da dele, para ele ter um contato suficiente para ele, né, entender o conteúdo. Então, essas atividades extra-classe, o uso dos meios digitais, a gente procurou trazer para auxiliar um pouco, né, nessa carga horária que é bem pouca, bem escassa. Bom, metodologia, né? Como que a gente realizou esse projeto, como é que foi a aplicação, né, dessa metodologia? Bom, primeiro, nós fizemos um levantamento com os alunos, uma pesquisa, com 2 questionários, com perguntas abertas e fechadas sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação, que são as TDICs, e do uso dos recursos alternativos para se aprender inglês. Ou seja, a gente realizou as pesquisas procurando saber, né, como que os alunos utilizam os meios digitais, se eles têm um costume já de utilizar as ferramentas digitais para aprender inglês, para estudar o inglês no dia a dia, quais são os recursos que eles mais utilizam, para a gente procurar trazer atividades que estejam mais próximas ou possíveis daquilo que está dentro do contexto do aluno, que o aluno já utiliza, né? Então, nós fizemos uma tabulação e a análise dos dados obtidos e, com base nisso, aplicamos atividades utilizando essas tecnologias e os métodos alternativos de aprendizagem. Que seriam esses métodos alternativos? Seria utilizar mesmo recursos dinâmicos, né, as videoaulas, ambiente virtual de aprendizagem, músicas, filmes, jogos, para assimilar o conteúdo, para ajudar na aplicação da matéria. E, por fim, a avaliação dos estudantes mediante as atividades aplicadas. Então, aplicamos atividades, todas essas atividades foram avaliadas e fizemos uma avaliação dos estudantes, do interesse e de como foi o rendimento diante das atividades que aplicamos. E referencial teórico. Nós temos aqui Ruivo e Mesquita, que vai dizer, são 2 pesquisadores que vão dizer que a revolução científica e tecnológica, designadamente a evolução das tecnologias da informação e da comunicação, imprimiram uma dinâmica de transformação, não só no domínio da ciência e da tecnologia, mas também no domínio da educação, ou seja, o aumento do uso das tecnologias da informação, né, o avanço dos meios de comunicação, ele já tem trago muitas mudanças na sociedade, na ciência, na tecnologia, e isso também tem fortes indícios que irá afetar a educação e já está afetando a educação, como a gente vê, né, como tem sido útil o uso dos meios digitais nesses tempos atuais de pandemia, ou seja, já está trazendo essas modificações no modelo de aprendizagem dos alunos. Então, há tempos atrás seria inimaginável
ter apresentações online. Há tempos atrás seria, né, mais difícil você ter um ensino à distância. Então, quando essas tecnologias foram se aprimorando e entrando no meio da sociedade, isso já trouxe transformações na educação, trazendo ensino à distância, outros métodos de ensino e até possibilitando novas relações, né, possibilitando a gente estar aqui hoje apresentando esses projetos via internet online por conta da pandemia. Então, esse ano, tudo que a gente estudou, viu nesse projeto no ano passado, a gente está vendo a utilidade disso para os alunos e para os professores diante do que está ocorrendo. E aqui nós temos também um outro pesquisador, que é José Armando Valente, né, que ele é um professor e pesquisador que tem pós-doutorado em educação. E ele vai dizer, ele é do Núcleo de Informática Aplicada em Educação da Unicamp, que ele vai dizer que o aprendiz precisa ter um papel ativo para a construção do conhecimento e sua aplicação em situações concretas. Ou seja, o aprendiz, no caso, o aluno, ele precisa ter um papel ativo na construção do conhecimento e aplicar em situações concretas, ainda mais numa língua estrangeira. Ou seja, o aluno não basta para ele assimilar o conhecimento, para ele construir o conhecimento, não basta apenas uma aula expositiva, ele precisa pegar aquele conhecimento e aplicar em uma situação concreta. E a utilização dos meios digitais possibilita, né, de forma simples, de forma mais evidente, possibilita essa aplicação do conhecimento em situações concretas. E Vernon vai dizer que para que haja uma expressiva transformação educativa, muitas coisas terão que mudar. Muitas delas estão nas mãos do professor, mas outras tantas na esfera da direção da escola, da administração e do próprio aluno. Ou seja, para essa transformação ocorrer, para a gente inserir novos meios de aprendizagem mais eficientes, não basta apenas o esforço do professor, mas também precisa haver mudança, precisa haver iniciativas da parte da direção das escolas, de administração, do aluno e do próprio aluno. Resultados. Bom, aqui está, né, os resultados da pesquisa que a gente realizou logo no início do projeto, que foi o levantamento. Nós tivemos aqui alguns dados, onde 71% dos alunos afirmaram aprender melhor inglês com filmes, músicas, séries, jogos e conversas em inglês. Ou seja, a grande maioria afirma ter assimilar melhor a língua inglesa, aprender melhor, utilizando esses recursos, né? Então, por meio dessa pesquisa, a gente pôde perceber que são recursos muito válidos para serem utilizados na sala de aula e fora dela como um meio de aprendizado, porque é algo que já está no cotidiano dos alunos, é algo que vai possibilitar que o aluno aprenda utilizando uma situação concreta. Não é algo imaginário, ele está ali realmente com uma coisa que é do interesse, uma música, uma conversa, que é algo que ele vai precisar exercitar aquilo que ele aprendeu e ele vai assim construir o conhecimento em cima disso. Então, 72% também afirmam utilizar meios digitais para estudar inglês frequentemente, às vezes ou o tempo todo, ou seja, a maioria também utiliza meios digitais para estudar o inglês, ou seja, utiliza um site, utiliza uma videoaula para poder estudar o inglês. Então já é algo que faz parte, às vezes, do cotidiano do aluno para estudar para uma prova, né, assistir uma videoaula, procurar um site, um ambiente virtual de aprendizagem. Então, por que não trazer isso para o meio, né, da grade curricular, ou mesmo uma atividade extraclasse, utilizando esses recursos que os alunos já estão utilizando para estudar o inglês. Então, nós procuramos, por meio disso, através dessa pesquisa, nós compreendemos que os alunos utilizam esses meios digitais e que é viável utilizar como uma forma de implementar o ensino que é realizado dentro da sala de aula. Também pesquisamos sobre as maiores dificuldades dos alunos na língua inglesa e disparado é o speaking, né, que é falar inglês. A maior dificuldade dos alunos é no speaking. 50% disseram ter muita dificuldade de falar inglês, porque precisa ser exercitado. Falar inglês não é
Não basta apenas eu ter uma aula expositiva, eu preciso aplicar aquele conhecimento. E como muitas vezes se torna difícil para o professor e para o aluno realizar aulas, né, que aprimorem o falar inglês, então a gente buscou utilizar os, os meios digitais para poder auxiliar nessa questão de falar inglês, ou seja, um aplicativo, uma atividade que peça para que os alunos façam uma pronúncia, que são atividades que são realizadas extra classe, que tem como foco o speaking e são um resultado discutido dentro da sala de aula, né? As dificuldades que os alunos tiveram, então para melhorar essa questão da dificuldade no falar inglês. 20% tem dificuldade de escrever inglês, 15% de ler inglês e 15% em ouvir e entender a língua inglesa, ou seja, muitos têm dificuldade realmente com a língua inglesa. E diante dessa pesquisa, durante o ano letivo de 2019, foram propostas atividades extra-classe aos alunos do segundo ano do turno da manhã da FUNEC Cruzeiro do Sul. E essas atividades tiveram como base recursos como músicas, videoaulas, ferramentas digitais e sites interativos, ou seja, fizemos atividades que tiveram como base uma música, né? Uma música que fosse para relacionar com o conteúdo, né? Que o aluno tivesse que ouvir, entender a letra, buscar na letra coisas, por exemplo, a gente estava estudando present continuous, frases que o cantor ali utilizou um present continuous, o que ele quis dizer, quando é utilizado, quando não é utilizado, porque uma música vai ser mais fácil do aluno assimilar. Sempre que ele ouvir, ele vai estar ali se lembrando, vai ser algo que vai ser mais fácil, tornar mais fácil o aprendizado. Videoaulas, que já é algo muito forte, né, nos dias de hoje, utilizar uma videoaula para aprender um determinado conteúdo, inclusive o inglês, né? Então a gente utilizou videoaulas, ferramentas digitais, sites interativos. Fizemos atividades que foram 100% online. Uma das atividades avaliativas, a gente fez uma atividade foi corrigida online, feita 100% online. E a gente percebeu uma boa participação dos estudantes, teve mais de 90% de participação, ou seja, o engajamento foi bom e uma melhora do interesse dos alunos mediante a metodologia aplicada, ou seja, né, os alunos se tornaram mais interessados em aprender o inglês quando utilizamos esses recursos. E as atividades extraclasse também auxiliaram na questão da carga horária escassa e na avaliação dos estudantes. Ou seja, além da melhora no interesse, essa questão da carga horária auxiliou muito a gente utilizar essas atividades. Porque, como, né, eu disse, somente 50 minutos por semana acaba tornando uma coisa muito difícil de passar todo o conteúdo que é preciso de realizar as atividades. Então, isso ajudou bastante, né? Para que as atividades fossem aplicadas, para que os alunos fossem avaliados. Então, a gente teve um bom retorno. Então, diante da maior facilidade no aprendizado e do interesse dos estudantes a partir do uso de ferramentas digitais, como a gente viu, que na pesquisa 71% dos alunos disseram ter mais facilidade de aprender o inglês utilizando, né, esses recursos alternativos. E também a maioria diz já ter o contato com ferramentas digitais para aprender inglês. Por que não utilizar esses meios para tornar o ensino do inglês mais atratível e viável, tanto para o professor quanto para o aluno? Se é algo que vai trazer benefício para o aluno, para o professor, não é algo impossível de ser feito, né? Tudo dentro daquilo que está ao alcance da escola, né, daqueles alunos. Então, a gente vê nos dias de hoje como isso se torna aplicável e quanto isso se torna importante, porque esse ano de 2020, como já disse, nós tivemos esse problema dessa pandemia e por conta disso o ensino acabou se tornando à distância. Acabamos usando agora esses meios de informática para poder estar aprendendo a matéria, aprendendo o conteúdo. E se agora nós estamos utilizando, por que não, né, a gente utilizar isso no dia a dia, quando as aulas voltarem, utilizar isso como algo que vai somar, que já está presente no dia a dia, então vai ser algo que vai aprimorar ainda mais o ensino,
tanto do inglês quanto também de outras disciplinas. Isso se faz muito pertinente, muito importante, algo que pode ser utilizado. Então, aqui Horn e Staker, 2 pesquisadores, vão dizer que as escolas estão chegando ao ponto crítico em uma transformação que mudará para sempre a forma como o mundo aprende. Ou seja, essas transformações digitais estão mudando para sempre a nossa forma de aprendizado. Ou seja, o aprendizado não é mais como era antigamente, que era somente utilizando um livro. Claro que é importante, mas nós temos outras ferramentas que estão mudando a nossa forma de aprendizado, que estão mudando aquela relação tradicional da escola com o aluno. Então, esse foi o nosso projeto. Gostaria de agradecer, em especial Soraya, que foi a minha orientadora durante esse ano 2019, me motivou, me ajudou nesse projeto, aprendi bastante, foi uma experiência muito boa. Quero agradecer também a direção do PIBIC, a FUNEC, pela oportunidade, de estar com esses projetos de iniciação científica que ajudam muito os alunos, tanto no currículo, quanto no quesito de conhecimento, de aprendizado. Apoio a essa área da pesquisa que no nosso país se faz tão importante a gente ter esse apoio na área da pesquisa, que não pode ser negligenciado, porque isso é o que vai trazer transformação para a nossa sociedade, que pode trazer grandes mudanças, tanto dentro da escola quanto fora dela. E agradecer a todos que compareceram nessa apresentação, pelo tempo que vocês disponibilizaram de estar aqui, os professores, os orientadores de outros projetos, aos alunos. Obrigada por estarem aqui nessa apresentação. Que todos tenham uma boa noite e, mais uma vez, obrigada.